Olá, tudo bem? Eu convido você para que dentro do tema do comportamento organizacional nós tratemos de uma questão importantíssima. Eu diria que sem essa questão, sem esse tema, nós não poderíamos sequer atuar em uma organização, sequer sermos profissionais ou cidadãos. Que tema é esse tão importante? É a ética. Ética, lucro, competitividade e sucesso nos negócios. Esse é o tema de nossa aula. Mas já no início, você já se perguntou o que é ética? Se alguém perguntasse a você, se eu lhe perguntasse o que é ética, o que você me responderia? Por que ética? Ética é a ciência que trata sobre as nossas ações morais. Portanto, trata de como agimos enquanto seres livres, como movemos a nossa liberdade, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. A ética é a ciência que reflete sobre as normas morais, sobre a sua aplicabilidade, sobre como nós vivemos as normas morais em nosso dia a dia, sobre a nossa capacidade de, enquanto seres livres, tomar decisões que sejam éticas. A ética remete a conhecer os meus direitos, mas conhecer também os meus deveres e conhecer os direitos do outro por isso. Essa é a ética. A ética, portanto, ela nos envolve enquanto indivíduos, enquanto cidadãos e enquanto profissionais. Nós precisamos viver a ética. Mas o problema é que, atualmente, nós vivemos uma crise de normas morais, uma crise de regras, uma crise ética. Por que uma crise? Porque muitas vezes o ser humano passou a ter medo das normas, medo das regras. Eu só sou livre quando eu não tenho nenhuma regra a cumprir. Ou então, muitas vezes o bom na nossa sociedade cedeu lugar ao útil. Não importa se uma coisa é boa ou se é má, se uma ação é boa ou se é má. A pergunta passa a ser, ela é útil? Qual é a vantagem que eu vou obter com essa ação? Isso é uma crise ética. Eu não deveria pensar na vantagem que eu vou obter com a ação, mas eu deveria pensar primeiro se ela é boa, se ela é má, que benefícios ela vai trazer. O correto, muitas vezes, em nossa sociedade, cedeu lugar ao funcional. Se é correto ou não, não é o mais importante. Importa é se é funcional. Se me serve. E para que vai me servir? Muitas vezes também em nossa sociedade, o futuro, pensar o futuro, olhar o futuro, construir o futuro, cedeu lugar ao imediatismo. Nós queremos que tudo aconteça de uma hora para outra. Tudo precisa ser imediato. Tudo precisa acontecer momentaneamente. O individual tomou o lugar do social. O individualismo, o egocentrismo tomou o lugar do social. E com isso enfrentamos o problema de não conseguir viver bem em sociedade. Porque ao invés de pensar no bem comum, muitas vezes pensamos nas vantagens pessoais. E cuidado, a ética dentro desta crise da sociedade, ela precisa ser pensada, ser buscada novamente. Porque muitas vezes nessa sociedade, você já deve ter ouvido falar, ou então já ter lido, muitas vezes as pessoas que são boas, corretas, honestas, sinceras, elas são vistas como tolas pela sociedade. Ou seja, pessoas que demoram para obter sucesso, demoram para obter lucro. Se você pensasse nas suas vantagens, se você pensasse no que é funcional, você conseguiria lucro muito mais rápido, você conseguiria sucesso muito mais rápido. Se você usasse os outros como degrau, você conseguiria subir de forma mais rápida. Não precisaria trabalhar duro, mas seja vivo, seja esperto. Cuidado com essa esperteza. Cuidado com o que significa essa esperteza. Por isso a ética precisa ser novamente construída. Precisa ser novamente buscada nessa sociedade em que muitas vezes vivemos uma crise ética. E já na Grécia Antiga, berço onde nasce então esse conceito de ética, nós tínhamos autores como Platão e Aristóteles tratando da ética. Platão e Aristóteles colocavam a ética no contexto da vida em sociedade. Por quê? Da discussão sobre os rumos da sociedade.
Aristóteles já nos diz que somos seres sociais. Somos animais políticos, seres políticos. Quer dizer que estamos presentes em uma sociedade política. Qual é a nossa finalidade última enquanto seres humanos? Buscar a felicidade. Se eu perguntasse a você, você quer ser feliz? Claro que você me responderia, sim, professor, é o que eu estou buscando sempre, eu quero ser feliz. Todos querem ser felizes, todos nós queremos. Mas a grande pergunta é, como e onde estamos buscando esta felicidade? E nesse sentido, Aristóteles diz, a felicidade só pode ser buscada pela via da ética. E por sua vez, a ética é vivida no ambiente social, é vivida na política, é vivida como cidadão. Portanto, nós temos também a exigência de viver as virtudes. E Aristóteles nos dizia que o ser humano precisa viver algumas virtudes, como a justiça, a prudência, a fortaleza, a temperança. São virtudes cardeais, virtudes que orientam a nossa liberdade e as nossas ações em sociedade. Portanto, a importância da ética para a praxis social, para essa praxis consciente, ativa, renovadora, para essa praxis que nós desenvolvemos enquanto cidadãos. Mas nos cabe também a pergunta, professora, mas como eu sei que estou agindo eticamente? Como eu posso fazer em mim, construir em mim um hábito de agir eticamente? Alguns autores nos colocaram 3 perguntas que nós devemos nos fazer, eu e você, e todos os cidadãos devem se fazer antes de agir. E se nós nos fizermos essas 3 perguntas e passarmos pelo crivo, pela peneira dessas 3 perguntas, nós podemos saber, estamos agindo eticamente. Mas que perguntas são essas? Estamos curiosos para saber, sem dúvida. Vamos lá então, quais são as perguntas? Primeira pergunta que você precisa se fazer antes de agir, antes de desenvolver a sua ação. Pergunte-se, é legal? Quer dizer, esta minha ação está infringindo alguma lei? Eu estou desobedecendo alguma lei civil ou alguma lei ou alguma norma da minha empresa com esta minha ação? Ou esta minha ação é legal? Ela está dentro das leis civis, dentro das leis que regem a sociedade e ela está dentro das normas que regem a empresa. Primeira pergunta, é legal esta minha ação? Segunda pergunta, além de pensar se ela é legal, é imparcial? Esta minha ação é imparcial? Ela vai trazer o bem comum, o bem para os cidadãos, para todas as pessoas? Ou ela é pensada, ela é uma ação parcial, apenas para determinadas vantagens, para determinadas pessoas, em detrimento da vida de outras pessoas, em detrimento da felicidade de outras pessoas? É a segunda pergunta. É imparcial a minha ação? Ela está a favor do bem comum? Terceira pergunta. Vou me sentir bem comigo mesmo? E essa é uma pergunta importante. Eu vou me sentir bem comigo mesmo se eu realizar esta ação? Se eu agir desta forma? E se esta minha ação fosse publicada nos jornais, eu me sentiria bem? Que os outros soubessem que eu fiz isso? Que os outros soubessem que eu agi desta forma? Seja na empresa, seja na sociedade? E se a minha família soubesse disso? Eu deixaria a minha família saber? Eu gostaria que a minha família soubesse? Ou eu não gostaria? Geralmente, quando a ação não é ética, nós costumamos varrer para debaixo do tapete. Ou seja, fazer de forma oculta, que ninguém descubra. Geralmente, nós olhamos para todos os lados. Ninguém está me vendo? Se ninguém está me vendo, eu posso agir dessa maneira. Ou então, o chefe não está aí? O líder não está me observando? Se o líder não está me observando, se o chefe não está aí, eu vou agir. Cuidado! Aí nós temos a terceira pergunta, que é justamente essa. Eu vou me sentir bem com esta ação? Se eu vou me sentir bem com esta ação e se ela pode ser publicada, se ela é uma ação ética, aí é importante que eu a realize. Perceba a peneira das 3 perguntas para saber se estamos agindo eticamente.